lutou com Deus lá no Monte Jaboque. A Bíblia vai nos dizer que Jacó foi abençoado por Deus, teve uma das suas coxas ferida, seu nervo marcado pela espada do Senhor, saiu manquejando, mas saiu abençoado do nome do Senhor. Seu irmão, aleluia, tomou rumo para a terra de Seir, glória ao nome do Senhor, foi para a terra de Edom, glória a Jesus. E Jacó tomou seu rumo, aleluia, rumo a outro lugar, bendito o nome do Senhor, a saber, aos lados de Siquém, glória ao nome do Senhor, aonde ele vai, e ali, glória ao nome do Senhor, ele estabelece ali um altar para adorar a Deus, levanta um altar para render culto ao Deus que tem os céus e fez também a terra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 34 e falando um pouquinho a respeito, aleluia, da palavra de Deus. Capítulo de número 34, a partir do versículo de número 1. Nos diz assim a palavra de Deus. Gênesis 34, versículo 1. E saiu de lá, filha de Leia, esta que era Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, meu príncipe daquela terra, viu-a e a tomou, afetou-se com ela e a amou. E apegou-se a sua alma a continuar, e o Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-lhe esta por mulher. Quando Jacó viu que fora contaminar e tirar sua filha, estavam seus filhos no campo com gado, e colocou-se Jacó e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó a falar com ele. E vieram os filhos de Jacó no campo, e ouvindo isso, entristeceram seus varões, e iraram-se muito, pois aquele que fizer notícia em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, porque não se devia fazer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui fala sobre a questão de uma única filha de Jacó. Porque na verdade Jacó teve 12 filhos, varões, 12 homens. Aleluia. Mas dentre esses 12 homens houve uma filha mulher. E o nome da filha mulher era Diná. O nome Diná no original hebraico quer dizer julgada, ou aquela que é julgada. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Agora imagina uma moça, uma única moça morando com 12 irmãos homens. Que situação mais contraditória. Glória ao nome do Senhor. Porque na realidade, aleluia, homem sempre pode ficar com homem, né? Principalmente em questão de irmãos. As irmãs gostam de ficar com as irmãs, os irmãos gostam de ficar com os irmãos. São pouco a comunicação, a convivência, aleluia. E ficando, aleluia, a moça chamada de lá nessa situação, sem ter com quem se relacionar, aleluia, de forma mais crescente, aleluia, porque ela só tinha irmãos, era 12 irmãos, não tinha nenhuma moça para fazer companhia. Então ela saiu para procurar das filhas da terra, ou seja, de moças que moravam na vizinhança onde eles estavam morando, para que ela pudesse fazer amizade, ter convivência, beber, aleluia, uma amizade, poder conversar conversa que era referente a coisas de mulher, desde que eu não sei, porque conversa de mulher, mulher conversa com mulher. Glória ao nome do Senhor. Assim como as conversas de homem, homem conversa com
bendito é o nome do Senhor. Então a moça saiu para procurar amizade nas terras, aleluia, mulheres, para parceiras com as amigas, glória ao nome do Senhor. Mas infelizmente aconteceu um fato muito ruim, aleluia, porque ele acabou mostrando um moço, aleluia, mal intencionado, bendito é o nome do Senhor, que, aleluia, acabou atacando a moça e a humilhando, aleluia. Isso chegou ao conhecimento de Jacó. Jacó, diz a palavra de Deus, que agora vai se entristecer muito, aleluia, e ficar calado, aleluia, sem palavras, sem o que dizer, aleluia, porque quem trouxe as novas a Jacó, aleluia, não foi os parentes de Siquém, aleluia, não foi o pai dele, não foi os irmãos dele, não foi nenhum vizinho dele, bendito é o nome do Senhor, mas o empregado de Jacó que traz a notícia do que havia acontecido à sua vida, bendito é o nome do Senhor. E os seus irmãos, aleluia, ou seja, os irmãos de Diná estavam tudo no campo trabalhando, glória ao Senhor, porque os moços eram moço de gado, aleluia, moço que era pastor, aleluia, de rebanhos, pastor de bois, pastor, aleluia, de ovelhas, aleluia, pastores de cabritos, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, eles estavam no campo trabalhando, aleluia, e ficaram sabendo desta notícia. A Bíblia vai nos dizer que os moços se revoltam, aleluia, se entristece, fica amargurado, aleluia, com o coração entristecido, e quem é que vai ficar contente, aleluia, com uma situação dessa, bendito é o nome do Senhor. Mas diz a Bíblia, aleluia, que dois daqueles moços, ou seja, eram 12 moços, mas dois daqueles moços, que eram irmãos de Diná, aleluia, tiveram, glória ao nome do Senhor, uma estratégia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, para tirar da sua irmã aquela humilhação, glória ao nome do Senhor, aleluia. Foi feito na casa de Jacó depois, mais tarde, aleluia, quando os moços já estavam em casa, os rapazes que estavam trabalhando no campo, ou seja, os irmãos de Diná, se reuniu a família de Jacó para conversar, aleluia, com o rei Amor, pai de Siquém, e com Siquém, que era o príncipe, o malfazejo, que estava bem posicionado. Ele era, na verdade, um malfazejo, porque ele fez uma coisa errada, mas todavia ele estava querendo corrigir o erro que ele cometeu, bendito é o nome do Senhor. Ele queria reparar, aleluia, o erro que ele fez, casando-se com a moça, bendito é o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que se levanta, aleluia, Simeão e Levi, glória ao nome do Senhor, dois filhos de Jacó, aleluia, com uma intenção, uma colocação, aleluia, uma condição, aleluia, jogando uma condição para cima de Amor, aleluia, rei de Siquém, e para, aleluia, Siquém, príncipe de Siquém, glória ao Senhor, ou seja, dizendo para eles, nós só vamos aceitar, aleluia, que o seu filho Siquém casa com a nossa irmã, se vocês aceitar o nosso conselho de pacto de fé, glória ao nome do Senhor, ou seja, vocês vão ter que passar pela circuncisão, glória ao nome do Senhor, aleluia. E aí o rei agora falou assim, mas é só isso, é só passar pela circuncisão, e aí nós vamos poder se aparentar com vocês, ou seja, tomar as nossas mulheres por nossas mulheres, e dar as nossas mulheres por suas mulheres, nós podemos assim nos unir como família, aleluia. E disseram, é assim, é só fazer isso que vai dar tudo certo. Glória ao nome do Senhor. Mas era uma armadilha, bendito é o nome do Senhor, no coração daqueles dois moços que estava extremamente revoltado e jamais aceitaria um negócio estranho desse, aleluia, no meio da família de Jacó, bendito é o nome do Senhor. Por isso que o nome da moça era Diná. Diná quer dizer ajudada, ou aquela que alguém julga, bendito é o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. O moço, aleluia, foi fazer coisa errada, não olhei o nome da moça, não queria dizer o nome da moça, falando, não é essa que eu quero casar, para me envolver com ela,
e aí, aleluia, acabou entrando na grande muralha. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E aí eles aceitaram, aleluia, aquele acordo de família, aquele acordo de conserto de paz, aquele acordo, aleluia, de ligação espiritual, porque a circuncisão nada mais era, aleluia, do que uma forma do homem, aleluia, se ligar com Deus espiritualmente. Bendito é o nome do Senhor. Até porque, aleluia, na cultura da fé antiga, aleluia, da fé dos judeus, para o judeu ser conhecido como judeu, ele tinha que passar pela circuncisão, porque ainda que ele tinha sido, aleluia, descendente de Abraão, mas não passou pela circuncisão, ele não era aceito como judeu, bendito é o nome do Senhor. Tinha que passar pela circuncisão, que era o pacto, aleluia, da lei antiga, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Então, palavra, é só isso que nós temos que fazer, é só nós passar pela circuncisão, só isso, aleluia. Despedir a sua vida, vai todo mundo embora, agora chega todo mundo lá na cidade, e lá vai, aleluia, vem agora, e seu príncipe, e seu filho, se tem, dizendo agora, nós vamos todo mundo aqui, todo homem, vai ser circuncidado nessa cidade, para o Senhor, e vamos fazer aliança com os filhos de Jacó, com as filhas de Jacó, aleluia, e aí vamos ser uma família só, aleluia. Esta, aleluia, era a visão carnal do homem, bendito é o nome do Senhor, mas não era, aleluia, aquilo que estava projetado no nome do Senhor. E quando Deus não está no projeto, não adianta a intenção ser boa, aleluia, porque na verdade, aleluia, a intenção era boa, ou seja, é ligar um povo no outro, aleluia, para se aproximar de Deus, para se achegar a Deus, para ter uma fé genuína com Deus, aleluia. Mas a intenção que estava por trás daquilo era uma intenção mais maligna, aleluia, de perdição e destruição, glória ao nome do Senhor. Ou seja, a conclusão, aleluia, passaram todos os varões daquela cidade, aleluia, pela circuncisão, aleluia, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, bendito é o nome, aleluia, do Senhor. E lá, glória a Jesus, mais tarde, glória ao nome do Senhor, a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, glória a Jesus, lá no capítulo de número 34, lá no finalzinho do capítulo, glória a Jesus, nos diz assim a palavra de Deus, aleluia, a partir do versículo de número 25, aleluia, 34 de Gênesis, versículo de número 35. Olha o que virou um negócio, uma coisa que era para ser uma aliança com Deus, um pacto com Deus, porque a circuncisão é isso, é um pacto com Deus, é uma aliança com Deus. Olha o que virou esse negócio. 34, versículo de número 25. Olha o que diz. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitadamente na cidade e mataram todo o macho da cidade. Ou seja, todo homem morreu com a espada. Aleluia, glória ao Senhor. Pegaram os homens que estavam na fraqueza, uma dor, sentindo muita dor por causa da operação, estavam todos operados, aleluia, por causa da circuncisão, porque a circuncisão é uma operação, aleluia, estava todo mundo operado, todo mundo com dor, porque quando eu depois que opera, na época não tinha, aleluia, como tomar anestesia, tomar um remédio para tirar dor nem nada, aleluia, estava todo mundo com dor, morrendo de dor por causa da operação, aleluia. Os homens foram vamos pegar eles como? Então vão acabar com essa raça imunda. Aleluia. Puxaram da espada os dois meninos, Simeão e Levi, partiram para cima dos homens, mataram todo mundo na espada. Glória ao nome do Senhor. Arrasaram a cidade, mataram todo mundo, Siqueiro, o rei agora. Ou seja, todos os homens da cidade foram todos mortos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E ainda pegaram, aleluia, os bois e as ovelhas da cidade, aleluia, levaram para suas casas, aleluia, cativos, bendito é o nome do Senhor. Assim, aleluia, como as fazendas, bendito é o nome do Senhor. E isso diante de Jacó, aleluia, meu Pai de Deus, foi um terror. Porque imagina, irmão, aleluia, se
olhar para a família de Jacó e dizer, não, ali nós temos alguém que é nosso inimigo, porque ele matou um dos nossos povos, aleluia, e se ele continuar matando desse jeito, logo não vai ter gente nenhuma aqui na terra de Canaã, porque ele vai matar todo mundo. Então, antes que ele nos mata, vamos unir, aleluia, a nós outros, que nós somos irmãos povos, e vamos lutar contra Jacó e sua família, e vamos destruir a família de Jacó e seus filhos, glória ao Senhor. Mas quem disse, irmão, que alguém enfrenta Jacó, aleluia, porque na frente de Jacó, aleluia, anda um Deus que é o Deus chamado Escudo Forte, bendito é o nome do Senhor, um Deus, aleluia, que guarda e que protege, bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus. Como, aleluia, o susto foi muito grande, vemos aqui, aleluia, essa repetição do susto de Jacó, aleluia, expressada na palavra de Deus. Olha o que diz no capítulo número 34, aleluia, a partir do versículo de número 30, olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 34, Gênesis, versículo de número 30, diz assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi: quem quis me turbar, fazendo-me chegar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus, entre os fariseus, sendo eu pouco em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído em minha casa. Glória ao Senhor. Esse era o meio de Jacó, por ele ser pouco e pequeno, em família. Agora os cananeus iriam se juntar, numerosos povos, aleluia, e se levantar contra Jacó e destruir a casa de Jacó, bendito é o nome do Senhor. Mas Jacó, aleluia, era temente a Deus, Deus não o deixaria sozinho. Glória ao nome do Senhor, aleluia. No versículo, aleluia, glória ao nome do Senhor, de número primeiro, lá no capítulo de número 35, nós já vemos aqui, aleluia, Deus, aleluia, tocando ao coração de Jacó, e Jacó já se voltando novamente para Deus, aleluia, para cultuar a Deus, ou seja, para puxar a presença de Deus da terra dele, para ele ter segurança, para ele não ser destruído pelos cananeus, bendito é o nome do Senhor. Lá no capítulo número 35, versículo, a partir do número 1, olha só o que Deus fala para Jacó. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel, habita ali, fazei ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Terebão. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-os e mudai as vossas vestes. E levantando-nos, subamos a Betel, ali para invocar ao Deus, ele apareceu e me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Glória ao nome do Senhor. Caí assim, aleluia, o homem de Deus entrou em desespero, aleluia, de como que sem saída, do amor que cercado pelos meus inimigos, que não podem cercar, vai me destruir, aleluia. Mas Deus fala com Jacó para ele: levanta da onde você está, aleluia, e vai até Betel, sai desse bem, muda de cidade, vai até Betel, levanta lá o altar e invoca ao Deus que te apareceu. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, por isso é bom andar com Deus, aleluia. Porque se você está num lugar, né, que ficar lá, você tem um risco de vida, Deus fala para você: sai daí e vai para outra cidade, bendito é o nome do Senhor, porque lá na outra cidade eu vou aparecer para você. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, é assim que Deus trabalha na nossa vida, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quando o inimigo quer armar cilada para nós, aleluia, louvado seja Deus, nos armar emboscada para nos prender, bendito é o nome do Senhor. Deus poder, aleluia, escapa, Deus poder lugar de refúgio, aleluia, para nós estar habitado, escondido, aleluia, para que o mal não venha nos tocar, bendito é o nome do Senhor. Mas temos que entrar na presença de Deus e fazer o que Deus está mandando. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E assim, aleluia, a vida vai nos dizer que Jacó se levantou, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, e partiu, aleluia, para a terra, aleluia, de Betel, bendito é o nome do Senhor, aleluia, levantaram o altar ali para clamar o nome, aleluia, do Senhor. Sabe o que acontece quando Jacó levanta, aleluia, e começa a dar rumo a Betel, aleluia?
35, glória ao nome do Senhor. A partir do versículo de número 4, aleluia, o que diz a palavra do Senhor, aleluia. Depois que Jacó falou para os seus familiares, alguém tiver Deus estranho aí no meio de vocês comigo, na bagagem, porque tinha gente com Deus estranho, aleluia, louvado a Deus. Raquel mesmo tinha roubado o pai dela, Labão, lá atrás, aleluia, e tinha escolhido Deus estranho na bagagem. Agora já está falando para eles, tira isso aí, essas coisas aí, aleluia, porque eu vou dar o dedo nisso, isso aí não pode olhar para nós. Nós temos Deus que fez os céus e a terra, aleluia, glória ao nome do Senhor. E aí no versículo de número 4, no capítulo número 35, diz assim: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que também estavam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E ao versículo de número 5, o que é que diz? E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor dele, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz que está em terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o seu povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e clamou aquele lugar, é o Betel, porquanto Deus ali se ele tinha manifestado quando fugia de diante da face de seu irmão, aleluia. Ou seja, Jacó se levantou, foi para se sacrificar em Betel, aleluia. Quando Jacó vai andando em meio ao caminho, os inimigos pensam: nós vamos atacar ele, vamos aborrecer ele e vamos destruir ele. Deus, aleluia, taca o terror em cima das nações, os nações ficam com medo e ninguém consegue sair do lugar, bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a segue o caminho, aleluia, livremente, sem ser perseguido por ninguém, aleluia. Nem um soldado sozinho sequer se levantou, aleluia, com espadas, tudo para lutar contra Jacó e contra sua família. Mas Jacó passou livremente, aleluia, e as nações ficou toda com medo e aterrorizada, porque Deus pôs o terror, aleluia, naquelas nações que diziam: bendito é o nome do Senhor. E Jacó chegou em paz de Betel, e foi glorificar o Deus que fez os céus e a terra. Bendito é o nome do Senhor. Isso é que é Deus de proteção, aleluia. O povo, aleluia, quer perseguir, quer matar, mas Deus não deixa. Glória ao nome do Senhor. Deus se protege, porque é servo de Deus, aleluia. E servo de Deus, Deus cuida. Bendito é o nome do Senhor. É coisa gloriosa, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, quer ter a proteção de Deus? É só fazer a vontade de Deus. Você quer a proteção de Deus? É só andar no caminho de Deus. Glória ao nome do Senhor. E aí, nós vamos ver, aleluia, que as coisas, aleluia, funcionam bem e vão para frente. Por quê? Porque Deus está no controle. É Deus quem cuida. Aleluia. Os inimigos não vão conseguir te alcançar. Os inimigos não vão conseguir te perseguir, porque Deus vai tocar o terror dos inimigos, glória ao Senhor, e eles vão se apavorar. Aleluia, glória ao nome do Senhor, porque Deus é na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome, aleluia, do Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Depois, glória ao Senhor, Deus aparece novamente, aleluia, a Jacó, lá no versículo, glória ao nome do Senhor, de número 9. Olha o que diz, o versículo de número 9 do capítulo de número 35. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padan-Aram, e abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome não será Jacó, aleluia, mas Israel será o teu nome. E chamou seu nome Israel. Versículo de número 11. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutificai e multiplicai uma nação, aleluia, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, e te farei de ti, aleluia, a terra que te tenho dado a Abraão, Isaque, e a tua semente depois de ti cagarei. Glória ao Senhor, terra que manda leite e mel. E Deus subiu dele
no lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, a coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel, bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Lá no versículo de número 16, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos aqui o nascimento, aleluia, do último filho, aleluia, de Jacó, a saber, Benjamim. Versículo de número 16, do capítulo de número 35, diz assim: partiram de Betel e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, tendo filho Raquel e teve trabalho em seu quarto. Aconteceu que teve trabalho em seu quarto e enchia a padeira. Não temas, porque também esse filho terá. E aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Benjamim quer dizer filho da mão direita, glória ao nome do Senhor. O nome de Benoni quer dizer filho da minha dor. Uma pessoa chama filho da minha dor. Isso é um nome terrível. Isso aí não é um nome, isso é um filho. Isso é um palavrão. Aleluia. Glória ao Senhor, filho da minha dor. Deus que me diga, isso é uma maldição, isso não é um nome. Aleluia. Mas Jacó mudou, aleluia, o nome de seu filho para o nome abençoado. Filho da minha mão direita, ou seja, Benjamim, glória ao Senhor. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia, sabendo que Deus é aquele que guarda, aquele que livra e ainda faz prosperar no caminho da perseguição. Amém? Aleluia. Deus tem prosperidade para a tua igreja.